Onde estava? Onde estava? Ele passa no interior da mitocôndria e ele vai formar um acetato, porque ele acaba perdendo um carbono. Então sobra só dois carbonos, é um acetato. Esse acetato, ele vai se ligar com uma coenzima A, que vai ser utilizada principalmente para fixar esses dois carbonos no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico, né? Então os dois carbonos que restaram vão ser fixados no ciclo de Krebs pela coenzima A. Aí a gente vai formar somente dois ATPs nesse processo, né? Na glicose foram dois, no ciclo de Krebs foram dois, nossa, professora, mas só quatro até agora? Pois é. Só que observa, gente, que a gente está formando um monte de NADH, ó. Eu quebrei, né? Fiz a oxidação da glicose, liberei H+ elétron, formei NADH. Eu oxidei o piruvato, né? Formei acetato, ou seja, liberei um grupo aqui, né? E aí eu vou também formar na NADH. Tá vendo que eu tô formando um monte de NADH ao longo do processo? Esse FAD também é um tipo de aceptor, né? Eles vão servir para quê? Para que eu tô guardando esses H+, esses elétrons? Para que na última etapa, que ocorre na crista mitocondrial, a fosforilação oxidativa, eu consiga transportar esses elétrons, esses H+, ao longo dessa membrana interna. E ao longo dessa membrana interna, ao transportar esses H+, depois eu vou conseguir formar ATP, pela ATP sintase, né? E é um processo muito energético. Olha aqui, ó, 26 a 28 ATPs, né? Então, por fosforilação oxidativa, dependendo de quem alcançar os elétrons no ADH, né, para o citosol, a gente vai ter ali a formação dessa quantidade alta de ATP. Lembrando que esse processo, ele ocorre da seguinte forma, né? A enzima, que é a ATP sintase, ela vai fazer um giro e aí ela vai, nesse caso, né, pelo fluxo de prótons H+, ela acaba girando, retornando com esses H+ aqui para a matriz, né? E com isso, esse fluxo de H+, ele gera calor, que libera energia e regenera aqui o ADP em ATP, né? Então, na verdade, é liberada energia nesse processo, né? Por isso que a gente chama de teoria quimiosmótica, né? E aí, nessa questão aqui de 2023, que é considerada nível médio, né? Por quê? Uma questão que exige um pouquinho mais da gente. Fala assim, ó. Toxicidade do cianeto. A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NAD em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem na citocromo C oxidase, reduzindo o ferro 3+ a ferro 2+. O oxigênio atua como receptor final de elétrons, formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica, que tem grande afinidade pelo ferro 3+, né? O ferro 3+ está onde? Na citocromoceoxidase, que é justamente aonde o receptor final de elétrons atua, que é o oxigênio. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de ferro 3+ da citocromoceoxidase, impedindo sua conversão em ferro 2+ e bloqueando a cadeia respiratória. Gente, tranquilo. Se eu preciso da citocromoceoxidase disponível para o oxigênio se ligar e ser o receptor final de elétrons, como que o NADH vai ser oxidado em NAD+? Como? Ele vai começar a se acumular, porque eu não vou ter mais lá a último complexo proteico para receber esses H+, esses elétrons, na verdade, né? Ele vai estar bloqueado pelo gás cianeto, que é um gás tóxico. Então, ele interrompe a cadeia respiratória, ele bloqueia o local onde seria, né, o local de atuação do oxigênio, que é o receptor final, e com isso, a gente começa a aumentar a concentração justamente do que era para ser oxidado, o NADH, né? Então, eu aumento a concentração do NADH. Professora, eu não entendi essa questão. Olha só, gente. Vamos lá. Tem um esquema muito bom que ajuda a entender isso aqui, que eu gosto bastante de mostrar na aula. Olha só. Quando você tem, vou ver se vai abrir, né? Ó, dentro da mitocôndria, tá? Dentro da mitocôndria.
vai chegar aqui. Isso aqui é a crista mitocondrial, tá? Crista mitocondrial. Nas cristas mitocondriais, então, vai acontecer a fosforilação oxidativa. O NADH chega, vindo lá da matriz, vindo do citosol, lá da glicólise do ciclo de Krebs. Esse NADH chega e ele vai ser oxidado. Ele vai doar esses elétrons, esses prótons H+. Só que como o elétron ele consegue saltar de nível, ele vai saltando entre essas proteínas. Os H+, não, eles passam direto. Olha lá, ó. O H+ passa direto, o elétron vai saltando de nível. Beleza. Vai saltando de nível e vai saltando até o último complexo. Presta atenção. O FADH também é um aceptor, então ele também vai ser oxidado, vai liberar esses H+, esses elétrons. Olha lá, ó. E os elétrons vão saltando de nível. Olha lá, o citocromo C, né? Beleza? Não é ainda citocromo C oxidase. Olha lá, ó. Aqui é o último complexo. É o último complexo onde o oxigênio deveria se ligar. Só que e se eu inalar cianeto? Se eu inalo cianeto, nesse último complexo, não vai ter oxigênio. Não vai ter o receptor final de elétrons, então esses elétrons eles não podem saltar de nível. Então, eu vou começar a acumular NADH na matriz mitocondrial. Olha lá, ó. Eles não vão ser oxidados, nem o ó. Eu vou começar a acumular FADH, vou começar a acumular NADH, porque não tem como eu interrompo o fluxo de elétrons. E o oxigênio que era para estar aqui, ó, para ser o receptor final de elétrons, ele não vai estar. Mas numa condição normal, olha só que interessante. Ele acaba sendo o receptor final de elétrons na cadeia respiratória e ele também forma água. Olha lá, ó. Ele vai formar água no interior da mitocôndria, né? Professor, e esses H+ que estão presos do outro lado, eles só podem retornar por essa enzima aqui que a gente chama de ATP sintase, ó. Essa enzima que vai, com fluxo de prótons, gerar uma energia, liberar energia na forma de calor. E com isso consegue regenerar o ADP em ATP, né? Então, basicamente, esse processo é bem interessante. Então, se você bloqueia justamente o sítio onde o oxigênio se liga, você começa a acumular muito NADH, né? Se tivesse a opção FADH aqui, seria correto também? Também. Beleza? FADH2, mas como não tem, então a gente marca a letra C de casa. Beleza? Então, essa seria a letra C, né? Ok nessa? Dúvidas? Chegamos no final, hein, gente. Só falta mais duas questões, que é a parte de zoologia, né? Acabando. Alguma pergunta, pessoal, antes da gente entrar em zoologia? Tranquilo? Então, vamos fechar, então, com chave de ouro. Em zoologia, geralmente as questões elas são muito mais evolutivas do que conteudista na perspectiva de conhecer todos os fios, tá? Então, o que que é importante em zoologia para o Enem? Vocês terem um conhecimento de como que os grupos evoluíram. Por que que um grupo, por exemplo, enquanto mamíferos, ele tem ancestralidade comum com quem? Répteis e aves têm ancestralidade comum com quem? Então, essa interpretação de árvores, ela é muito importante, de cladogramas, ela é muito importante. Mais do que vocês ficarem gravando cada grupinho isolado, né? Então, entender as relações, né, de parentesco que são muito legais, né? A gente vai ver que, por exemplo, essa parte de entender essas árvores, a gente começa a se entender também, porque o ser humano se acha o centro do planeta Terra, né? Mas a gente é uma única espécie, dentre tantas outras que diversificaram ao longo da evolução, né? Então, quando a gente fala de animais que são cordados, eles têm quatro características básicas, né? Primeiro, todo animal que é do filo dos cordados, ele tem a presença de notocorda. Todo animal
tem tubo nervoso dorsal, em algum momento, estágio de desenvolvimento, presença de cauda pós-anal e também a questão, quando nós falamos ali, né, relacionado com as fendas farígenas. Então, todo animal que pertence ao filo dos cordados, incluindo nós, só que a gente ainda pertence a um subfilo, que são os vertebrados, né? Todos eles vão ter essa característica. Professor, então, nem todo animal vertebrado, né? Nem todo animal, quer dizer, cordado, é vertebrado? Sim. Cuidado com isso daqui. Não são sinônimos, tá? Pelo amor de Deus. Vertebrado. Não são sinônimos. Nem todo animal cordado é vertebrado. Porque para você ser um vertebrado, você precisa ser do subfilo vertebrado. Nós somos vertebrados. Mas tem, por exemplo, se você for pegar aqui, ó, esses animais aqui, os tunicados, os anfíoxos, eles não são. Eles não são desse subfilo aqui, ó. São cefalocordados, são urocordados. Eles são cordados, mas eles não são vertebrados, entendeu? Então, quem são do subfilo vertebrado? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, a gente tá dentro de uma outra caixinha, como se eu tivesse isso aqui, gente, ó, o filo dos cordados vai ser todos esses animais que eu listei essas quatro características, né? E dentro desse filo você tem uma subdivisão, um subfilo, que é o subfilo vertebrata, né? E aí a gente vai ter, nesse caso, né, essa divisão bem clara, tá? Então não pode usar como sinônimo, tá, gente? Ah, o animal tal é cordado. Ah, esse aqui também é vertebrado. Não, vertebrado é uma coisa, o cordado é outra, tá? Então, animais que são cordados, mas não são vertebrados, são os cefalocordados e os urocordados. Tunicados, que é uns bichos bem diferentes, e os anfíoxos também, que é um bicho bem diferente, né? E aí, os representantes mais de vertebrados, né, a gente tem aqui peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Inclusive, trago uma polêmica, porque quando a gente fala, por exemplo, aqui, ó, no nosso caso, a gente tem ancestralidade comum com os amniotas primitivos, né? Então, répteis amniotas primitivos. As aves também. Inclusive, gente, se a gente for ver isso aqui, isso é genial, né? Isso é muito bom. Porque quando a gente fala de aves, a gente está falando, na verdade, de répteis, né? Então, as aves estão dentro de um grupo bem grande que a gente chama de sauropsitas, junto com os répteis aqui, ó. Crocodilianos, lagartos, ofídeos e quelônios, que são as tartarugas, né? Então, na verdade, a ave é um réptil, né? Ela é tratada enquanto um grupo separado, mas ela é um réptil, né? Então, aqui vem falando, a classificação dos seres vivos permite a compreensão das relações evolutivas entre eles. O esquema representa a história evolutiva de um grupo. Os animais representados nesse esquema pertencem ao filo dos cordados. Por quê? Vamos lá. Cordado, né? Não tô falando vertebrado, tô falando cordado. Então, ó, peixe sem mandíbula, peixe cartilaginoso, peixe ósseo, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, o que eles têm em comum? Todos vieram de um ancestral comum. Por isso que eu falo, essas questões de zoologia, elas são muito mais de evolução do que zoologia mesmo, né? Então, todos têm ancestralidade comum aqui, ó. Ancestral cordado, livre nadante. Todos vieram de um mesmo ancestral, né? Então, nesse caso, esses animais, eles pertencem ao filo dos cordados, porque eles possuem ancestrais que já foram extintos. Então, para ser cordado, tem que ter um ancestral extinto? Não necessariamente, né? Então, não vai ser essa. Surgiram há mais de 500 milhões de anos. Então, se eu tiver um inseto que surgiu há mais de 500 milhões de anos, ele é um cordado só porque ele surgiu nessa data? Não, né? Não, tá? E outra coisa, olha aqui a nossa idade, gente. Olha a nossa idade. A gente é muito recente, mamífero. Olha aqui, ó. Menos de 200 milhões de anos atrás. Como que eu posso dizer que todos os cordados surgiram há mais de 500 milhões? Não faz sentido isso. Olha as aves, ó, há menos de 100 milhões de anos atrás. Então, nem todo cordado tem tanto tempo assim, né? No planeta Terra. Evoluíram a partir de um ancestral comum, perfeito.
todos os cordados, eles têm um ancestral comum, né? Então, os peixes semilundíbulos vieram desse ancestral, os peixes cartilaginosos descenderam desse ancestral, ossos, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Aqui, ó, na base, né? No que a gente chama de raiz da árvore filogenética. Aqui é a raiz da árvore, né? É onde tudo começa. Eu pego o ancestral comum basal a todos, né? Deram origem aos grupos de mamíferos atuais? Não, né? Primeiro porque mamífero é um grupo muito recente, né? Então, não tem nada a ver. Vive no ambiente aquático em alguma fase da vida? A gente vive no ambiente aquático em alguma fase da vida? Nossos outros representantes, como baleias, né, golfinhos, tudo bem, né? São mamíferos também. Mas, né, a gente não. Então, nem todo mamífero. Então, a gente não pode. Tá vendo que eu não posso colocar todo mundo na mesma categoria? Isso que você tem que tomar cuidado. A questão, ela foi muito ampla. Os animais representados nesse esquema pertencem ao filo dos cordados. Por quê? Porque eles evoluíram a partir de um ancestral comum, né? Beleza? Então, seria a letra C, ok? Isso aí, Luiz. Achou mais fácil no conteúdo que vem na escola. Luiz, você é quem que tá aí? Se for o Luiz que eu tô pensando, Luiz de quê? Se for quem eu tô pensando, tá bom. Depois fala aí. Dúvidas essa daqui, pessoal? Vamos para a última, então. Para a última questão. Última questão, nós vamos estudar os répteis e os anfíbios, né? E comparar eles, né? Então, qual que é a diferença entre répteis e anfíbios? Se a gente for olhar lá na nossa árvore, que o próprio Enem trouxe, vou voltar aqui, ó. Ó, olha só. Os anfíbios surgiram primeiro do que os répteis, né? Tá vendo? É um grupo mais antigo, digamos assim, né? E olha só que interessante. Répteis e aves têm uma relação de parentesco bem próxima, né? Por isso que eu falei para vocês que muitos livros trazem aves dentro de réptil, né? Então a gente vai ver essa diferença. O que que o anfíbio ele tem? Quais características principais? O corpo ele não é queratinizado, tá? Ele não tem escamas, né? É um corpo bem úmido, inclusive a pele é lisa, macia, para facilitar as trocas gasosas, tendo em vista que os anfíbios eles respiram pela pele, né? Eles até fazem uma respiração pulmonar por um órgão arborescente, que é tipo como se fosse um pulmão, só que grande parte da respiração vai ser pela pele, que a gente chama de respiração cutânea. Isso justifica porque que o corpo deles é assim, meio molengo, né? Meio úmido, tá? Então, por isso que a camada de pele deles é bem sensível. Se você pega e jogar sal no sapo, ele vai morrer. É como se você estivesse jogando sal no seu pulmão, né? Então pensa nisso, né? O sofrimento que esse ele vai ficar agonizando, né? Os poros ali que deveria fazer troca gasosa para respiração cutânea não vai acontecer. Então ele vai ficar agonizando, né? Então, se um dia você vê um animal assim em sofrimento, você pode pegar água, né? Colocar ali e tentar tirar o excesso, mas com certeza já vai ter prejudicado muito. Por conta da pele dele ser lisa, úmida e macia e um tanto quanto fina, para facilitar esse processo de hematose, eles são animais que sofrem muito pela radiação, sofrem muito pela questão do impacto ambiental, né? Numa forma geral, de aquecimento global, buraco na camada de ozônio, né? Porque como a radiação vai incidir ali diretamente sobre a pele, uma pele muito fina, né? Ele acaba, né, sofrendo bastante. E além disso, a poluição das águas, né? Porque como ele é um animal que ele coloca ovo sem casca, é um ovo com uma massa gelatinosa, ele precisa de um ambiente úmido, né? Geralmente ele mora perto do ambiente aquático, tá? Então ele depende da água para se reproduzir. Então, se a água está poluída, obviamente, né? Ele vai ser prejudicado também, tá? E a maioria passa por metamorfose, ou seja, ele nasce girino, eclode de um ovo, né? Vira um girinim que faz respiração branquial, porque o girino vive na água, né, gente? Então respira pela brânquia e depois ele vai se tornar um sapim, né? Adulto que vai ser esse daqui.
Já vai fazer um tipo de respiração diferente, tá? Os répteis não, os répteis, eles têm um corpo recoberto por escamas córneas, que é uma camada queratinizada, né? Então, essa queratina, ela meio que impermeabiliza a pele. Ué, professor, então ele não vai respirar pela pele? Não, ele tem respiração 100% que pulmonar. Com suas exceções, né? Tartaruga, por exemplo, marinha, ela respira pela cloaca, né? Que é um local comum do sistema digestório, sistema reprodutor e sistema urinário, né? Então, a tartaruga marinha, ela respira pela cloaca. Então, é como se fosse uma respiração branquial ali, né? Tem algumas adaptações, dependendo do tipo de réptil. Mas, a maioria das vezes, ele vai ter uma respiração pulmonar, né? A pele é dura, seca e de aspecto seco, porque esses animais geralmente vivem em ambientes áridos, né? Eles, quando ovíparos, ou seja, quando colocam ovos, os ovos têm casca. Então, esses ovos com casca é uma adaptação ao ambiente terrestre. Pensa o seguinte: o ovo desse daqui não tem casca. Como que ele vai colocar o ovo dele em qualquer ambiente? Não pode, ele vai colocar na água. Esse aqui não, ele pode colocar em qualquer lugar, porque a casca evita a dessecação do embrião, né? Então ele acaba ali sendo protegido contra a perda de água, a desidratação, e não faz metamorfose. Uma vez que eles nascem, eles têm a morfologia bem parecida com o de adulto, né? E é muito legal porque eu falei pra vocês, né? Geralmente aves é colocado dentro dos répteis, né? A ave é um réptil. Por quê? Descobriram esse fóssil aqui do Archaeopteryx, né? Que é considerado uma das mais importantes descobertas, né? Pois é considerado a ligação entre dinossauros e aves. Observa que esse Archaeopteryx, esse fóssil, ele é uma ave, mas ele tem um dente, né? Geralmente, aves não têm dentes. Inclusive, essa é uma adaptação ao voo, né? Presença de penas, ausência de dentes, ossos que são ossos leves, ossos pneumáticos, né? Ossos com vários buraquinhos para passagem de ar, são algumas adaptações ao voo. Mas esse tipo de ave aqui, né? Esse fóssil, ele na verdade, né? Tem dentes, tem penas, tem uma cauda, né? Então é meio que tipo uma junção, né, entre o que a gente chama de réptil atual com uma ave, por exemplo, né? E aí a gente coloca aves aqui dentro, né, de Sauropsida também, que são o grupo dos répteis. Um cladograma representa de forma simplificada o processo evolutivo de diferentes grupos de vertebrados. Nesses organismos, o desenvolvimento de ovos protegidos por casca rígida, pergaminácea ou calcária possibilitou a conquista do ambiente terrestre. Gente, é só você pensar. Qual o grupo que teve o surgimento de ovos com casca? Répteis, né? Répteis. Então, eu já tiro anfíbios. Aqui eu não tenho presença de ovos com casca, né? Então, o surgimento da característica mencionada está representado no cladograma pelo número? Cara, não tem como ser anfíbio, porque anfíbio tá aqui e o cladograma você lê de baixo para cima. Você consegue, começa a ler daqui para cima. Então, o primeiro marco evolutivo foi alguma característica que surgiu em peixe ósseo. Peixe coloca ovo com casca? Não. Então, não vai ser também. Anfíbio coloca ovo com casca? Não. Então, esse marco evolutivo também não está relacionado a ovos com casca. Mas vamos lá. Mamíferos podem colocar ovos? Podem. No caso do ornitorrinco, nas ecdinas, que são monotremados, né? São mamíferos monotremados. São animais ovíparos, né? Então, mamíferos podem colocar ovos? Podem. Mas como é que pode a característica ter surgido lá na frente, sendo que répteis colocavam? Então, eu não posso dizer que isso é uma característica pertencente a só mamífero. Ovos com casca surgiu antes, em répteis, né? Então, tem que ter surgido aqui, ó, antes dos répteis, a transição entre os anfíbios para os répteis, algum ancestral comum. Então, gabarito, letra C de casa, né? Quatro não pode ser porque, tipo assim, é como se só a ave tivesse ovo com casca, sendo que a gente sabe que não, né? E isso é uma característica comum aos répteis, às aves e aos mamíferos. Então, a característica surgiu aqui, nesse ponto da evolução, tá? Então, sempre se cair uma questão de cladograma, de árvore filogenética, sempre que você estiver lendo, toma cuidado, comece a ler da base do cladograma, né? E vai subindo.
à medida que você chegue justamente na característica que está pedindo, né? Como o texto falou aqui, nesse caso, né, surgimento de ovos protegidos com casca, então só pode ser aqui, né? Três, tá bom? Beleza? Dúvidas nessa, pessoal? Alguma pergunta? Tudo certo até aqui? Alice, Ana, Gabi, Helena, Luiz, Mirela, Tamires. Tudo certo, meninos? Então, pessoal, agradeço a participação de vocês. Desejo para vocês uma excelente prova no domingo. Espero que vocês, de fato, né, gabaritem biologia. Biologia aí realmente tem um N de questões maior, tá? Então é bom sonhar alto, resgatar dentro de você por que que vocês estão fazendo o Enem, né? Qual curso vocês estão tentando? Por que que vocês estão fazendo, gente? Porque você tem uma formação superior hoje em dia é um diferencial. Não vai nessa, não, que você não precisa fazer faculdade, né? Você precisa ter uma formação, né? Para ganhar bem, para ter uma boa qualidade de vida, né? Então, acredito em vocês e espero que vocês façam, né? Se Deus quiser, uma boa prova, tá? E obrigada aí pela participação também.